Olá, bom dia, tudo bom? Meu nome é Lucas Aguiar Silva, sou do estado de São Paulo, moro no Jardim Japão da cidade de Cotia. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como que faço para garantir o meu pão de cada dia dentro de casa. Como vocês podem ver, esse é o crachá, né, que eu uso de vendedor ambulante aqui do estado de São Paulo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, juntamente com esse vídeo que eu vou estar gravando agora. Mas, por favor, preste bem atenção no que eu vou falar, tá bom? Então, né, tudo começou, nós viemos do estado de Belo Horizonte e viemos com a família toda, praticamente mora eu e meu irmão, minha irmã, minha sobrinha e minha mãe. Então moramos em 5 pessoas dentro da casa, né? A casa praticamente tem aí seis cômodos, pagamos aluguel de R$ 400, né? Água, luz, então imagina, né? E lá em Belo Horizonte a situação estava muito crítica, né? E como em Belo Horizonte lá a situação estava muito ruim, então temos que viemos para São Paulo, né? E nesse início que viemos para São Paulo, antes de vir para São Paulo, né, a gente conheceu a nossa avó pelo Facebook, né? Até porque a gente não tinha muito contato com ela, né? Nesse início de pandemia, aí depois que veio a pandemia toda, a gente conheceu ela pelo Facebook. E ela falou que a gente podia vir para São Paulo, uma casa para a gente morar, que ela ia ajudar bastante a gente, né? E como em Belo Horizonte a situação estava muito ruim, então minha mãe, né, depois de 2 meses, ela decidiu atualmente vir para São Paulo, né, vendeu os móveis das casas, tudo, vendeu tudo, realmente que tinha fogão de R$ 1.000, que a gente tava pagando a prestação ainda, vendeu, até porque em Belo Horizonte eu tava faltando alimentos também para a gente comer, né, então temos que vir para São Paulo. E na data do meu aniversário praticamente, né, no dia 23 de março, em 2019, né, então imagina. E nesse tempo que ela vendeu os móveis todos, aí pagamos a passagem. No sábado à noite viemos para São Paulo, né? Enfim, chegamos em São Paulo, não era nada daquilo que a gente imaginava, não é nada daquilo que ela falava na verdade, né? Não tinha casa, não tinha nada para a gente morar. Então pensa a situação que a gente ficou passando de humilhação, favor na casa dela, muitas coisas, né? Poderia ter acontecido, né? E ela falou: "Não, só trouxe vocês para vocês ficar perto de mim", né? Então, de um certo fato, ela mentiu, porque ela falou que só trouxe a gente para ficar perto dela. Mas aí que a gente parou para imaginar, poxa, também, né? Porque nosso pai tinha morrido, então, na verdade, ela só chegou a conhecer minha mãe, ela não chegou a conhecer eu, meu irmão, minha irmã, só minha mãe só, né? E viemos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, não tinha nada disso. Moramos de favor na casa dela praticamente um mês e meio, até 2 meses, até ajeitar a situação, tudo direitinho. E depois continuamos de novo com a nossa vida aqui em São Paulo. Aí tivemos de novo, né, que vender bala na rua para tá ajudando minha mãe dentro de casa, né? Porque aí depois minha irmã, ela já veio grávida do estado de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela, né, ganhou o bebê aqui praticamente no São Paulo. Então, mais uma criança dentro de casa, né? Então, o leitinho dela é caro, né? Tá na fase ainda de criança. E ali tivemos que realmente trabalhar mesmo com força para ajudar mais ainda dentro de casa, porque não tivemos pai, né? Até porque quando nosso pai morreu, a gente tinha praticamente aí, é, recém-nascido ainda, né? 1 ano, 2 anos de idade. Então a gente não chegou a conhecer ele. E por que a gente não chegou a conhecer ele? Porque como minha mãe separou dentro da gravidez, porque ele batia muito, né? Ele espancava muito ela, né? Imagina, minha mãe grávida de nós dois, eu e meu irmão e minha irmã já tinha nascido, então batia muito nela, ela acabou morando na rua um tempo aqui no estado de São Paulo, na rua mesmo. Depois ela foi em Belo Horizonte morar com os familiares, né? Com os meus tios e com as minhas tias. Aí depois que nós nasceu direitinho, né? E aí foi na vida, né? Aí nós nascemos em Belo Horizonte, lá eu e meu irmão já vendíamos bala na rua, né? E aí, como eu falei, a situação tá muito ruim, viemos para São Paulo. E aí começamos tudo de novo, aí tivemos que sair de madrugada praticamente para vender café nos pontos de ônibus, né? Porque a gente não tinha um ponto certo praticamente, né? E de acordo com que a gente chegamos aqui, a gente não tinha móvel, não tinha cama para dormir, não tinha fogão. Então imagina, não tinha nada. Aí como que a gente íamos sobreviver, né? Então, para nós irmãos e minha mãe e minha sobrinha sobrevivermos, a gente tínhamos o quê? Que se virar, né?
Aí eu e minha mãe saía 4 horas, 3 horas da manhã para vender café no ponto. Aí eu me lembro o dia que a gente vendeu praticamente R$ 1. De 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, até as 7 da manhã, até amanhã. E mesmo assim tava muito fraco as vendas. Então eu falei, a única maneira é o quê? De ir para São Paulo. Vamos para São Paulo, vamos trabalhar. Aí eu fui vender as balas nas ruas, né? As balas nas ruas. Então imagina, né? Aquele início de pandemia, que já tava pandemia, mas não tava tanto igual tá hoje, né? Praticamente. E venda na rua é aquela coisa, né? Tem dia que vende bom, tem dia que vende ruim, tem dia que vende nada. Eu costumo falar também para os clientes, venda é aquilo, você sai, mas você não sabe se vai vender bem, se vai vender ruim. Eu já cheguei a sair, gente, pra vocês terem ideia, vender R$ 10, porque praticamente eu moro lá em Cotia e eu trabalho aqui em São Paulo. Então, para quem não sabe, vocês que estão acompanhando minha história, de Cotia até aqui no estado de São Paulo, praticamente no centro aqui, gastamos 3 horas e meia ou 4 horas de viagem todos os dias, sentido Ibiúna, ali perto de Sorocaba, né? Então é muito longe, né? Então gastamos aí praticamente R$ 35 de passagem de volta. Se eu quiser comer, eu tenho que me servir ou pedir os outros, não sei. Eu não tenho condição de pagar o almoço, né? Então imagina a gente trabalhar, vir de longe, né? Então é aquela coisa, né? Uma situação muito complicada, né? E a gente sabe, igual eu mesmo, todo dia eu vejo muita coisa na rua, a gente ouve. Então, assim, coisas boas a gente leva para casa e coisas ruins a gente descarta, né? Então por isso que eu tô gravando esse vídeo, contando da minha história, para ver se um de vocês pode me ajudar. Eu creio que sim. E esse vídeo, se alcançar até vocês, por favor, espalhe na rede social, no Facebook, no YouTube, tá bom? Eu tenho certeza que tudo que vocês fizerem, vocês vão ser recompensados por Deus. E só para resumir, né, como eu tava falando, né, eu vim de longe praticamente. Para mim estar aqui em São Paulo, eu tenho que acordar todos os dias, 4h30 da manhã ou 4h40, para me pegar um de 5h20 ou de 5h50 para chegar aqui 8 horas da manhã. Então imagina, 3 horas e meia de viagem, 2 ônibus, um metrô e um trem, né? Então é muito complicado a situação que a gente vivemos hoje, né? Então, por favor, de vocês poder estar nos ajudando, eu tenho certeza que Deus vai recompensar muito vocês. Aí praticamente pagamos aluguel, o aluguel são R$ 400, fora a conta de luz que vem quase R$ 300, R$ 200, conta de água vem aí R$ 80, R$ 90, né? E assim vai. Então é muito complicado, ainda tem a bebê, a gente faz de tudo para estar ajudando, sustentando também. Então assim, na nossa casa nunca faltou nada, porque Deus não deixou, sempre o pessoal foi ajudando a gente, né? Graças a Deus. Nunca tenha faltado nada e nunca vai faltar. E só para encerrar, muito obrigado a todos vocês que acompanhou esse vídeo aí. Muito obrigado mesmo. Se vocês observar, né? Eu tô aqui na praça do estado de São Paulo, aqui nos Jardins de São Paulo, um dos maiores lugares luxuosos, né? Aqui onde moram muitas pessoas ricas praticamente, mas infelizmente, né? Não são todos que ajudam, né? Então muito obrigado vocês que vão estar me ajudando. Eu tenho certeza, da medida que vocês dão, Deus ele vai dar para vocês. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Até a próxima.